Amados, amadas, com grande alegria nós damos início à nossa primeira noite de evangelização. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós estamos aqui de maneira bem especial para estar louvando a Deus e também para estar aprendendo um pouco mais da sua palavra para a nossa vida. E se você está aqui, amado, amada do Senhor, é porque Deus tem algo especial para ti aqui essa noite. Se Ele te trouxe até aqui, te motivou a vir até aqui, é porque com certeza também esta noite Ele quer derramar bênçãos sobre a tua vida. E portanto sejam então todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Amém? Amém. Nós queremos iniciar então a nossa noite louvando ao Senhor. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer de coração por esta oportunidade especial que nos dás. Oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa. Oportunidade, Senhor, de nos encontrarmos aqui com irmãos e irmãs da fé. De podermos louvar a Ti. Podemos, Senhor, engrandecer ao Teu santo nome. Obrigado, Pai, por cada uma que aqui está. Fale, Senhor, ao nosso coração. Te revele a nós. Que Tu possas, Senhor, de maneira bem especial, estar derramando as ricas bênçãos sobre cada e cada uma que aqui está. Tu sabes, Pai, o que nos trouxe aqui. Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos. Tu sabes, Senhor, o que o nosso coração anseia. Nós colocamos, Pai, agora a nossa vida diante do Teu altar, porque temos a certeza, Pai, de que Tu estás presente, e temos a certeza, Senhor, de que Tu tens algo bem especial preparado para cada e para cada uma de nós. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você chegou aqui essa noite e nem percebeu ainda quem está ao teu lado, não teve oportunidade de dar um abraço, um aperto de mão. E eu quero te convidar agora, amado, então, antes de sentar, dê um abraço bem apertado em pelo menos 5 pessoas. Iniciamos então louvando ao nosso Deus com o hino Fico Feliz em Vir em Tua Casa. Fico feliz em vir em Tua casa, ergue minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, ergue minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
podemos engrandecer o nome do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus santo. E nós queremos agora, então, exaltar a sua santidade, cantando o hino Santo Deus Poderoso, hino 36 do Cancioneiro Azul. Santo, 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 és poderoso. Nossas mãos agora erguemos como símbolos de amor. Santo, 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 Santo. Pai gracioso, Pai gracioso, que alegria somos teus, Pai gracioso. Nossas mãos agora erguemos como símbolos de amor. Pai gracioso, Pai gracioso. Jesus Cristo, precioso, sou feliz pois me rendiste, Jesus Cristo. Nossas mãos agora erguemos como símbolos de amor. Jesus Cristo, precioso. Santo Espírito, Santo Espírito, vem encher-nos de amor. Santo Espírito, nossa voz agora erguemos como símbolos de amor. Santo Espírito, Santo Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Nossos corações erguemos como símbolos de amor. Aleluia, aleluia. Seguimos com o nosso louvor 124 do Cancioneiro Azul, Estou Alegre. Você, amado, amado do Senhor, está alegre aqui essa noite? Qual é o motivo da tua alegria? A palavra de Deus nos diz que quem conhece a Jesus, este tem a verdadeira alegria. Se você conhece a Jesus, então cante este hino, de fato, com muita alegria. Amém? Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Com vontade, podes contar-me a razão de estar alegre assim. para nos dirigir uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai, Senhor, estamos aqui, estamos alegres. Estamos alegres porque nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome. Estamos alegres porque estamos aqui na Tua casa, reunidos como uma grande família, a família da fé. Estamos alegres, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui, para aqui podermos Te louvar, Te agradecer porque Tu, ó Deus, és
és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Por isso, Senhor, nós estamos alegres. Também estamos alegres, Senhor, porque hoje nós estamos aqui para podermos ouvir de novo a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que ela vem nos trazer ânimo, ela vem nos trazer força, ela vem nos trazer a paz, ela vem nos trazer mais alegria, cada vez mais alegria. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Queremos pedir, ó Deus, que Tu possas assim estar nos abençoando, estar abençoando a cada pessoa que aqui está presente. Tu possas, Senhor, estar abrindo os nossos corações para que a Tua palavra ela possa ser em nós como uma semente, Senhor, que cai na terra e ela precisa germinar, crescer para depois produzir. Que assim, Senhor, também a Sua palavra ela possa cair em nossos corações e que ela não possa ficar vazia, mas que ela possa germinar e que ela possa crescer e produzir. Por isso, Senhor, nós te pedimos, prepara-nos, aquieta-nos, Senhor. Venha, Senhor, acampa os Teus santos anjos ao redor desse templo, para que nada, Senhor, venha tirar a Tua palavra, mas que nós possamos, Senhor, estar preparados, de ouvidos e corações abertos para receber a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós queremos te pedir que Tu possas estar nos preparando e nos protegendo e nos guardando, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero, amados, de maneira bem especial, saudar a todos que estão aqui esta manhã. Eu faço uma palavra de Jeremias, capítulo 33, do verso 3. Jeremias, capítulo 33, verso 3, aonde lemos: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu leio de novo: invoca-me e te responderei. É uma promessa. E olha só o que acompanha a promessa: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas vezes, amados, nós deixamos de experimentar bênçãos de Deus em nossa vida, porque nós não o invocamos, porque nós não buscamos ao Senhor como deveríamos. Esta noite nós vamos ter a oportunidade de sermos confrontados com a palavra, não só hoje, mas também amanhã à noite e também na segunda-feira à noite. E com certeza, nesses dias, coisas grandes e ocultas serão apresentadas a nós. Coisas que talvez não sabíamos, ou talvez até sabíamos, mas estavam no esquecimento. E que a gente possa, de fato, estar com a mente e o coração abertos, não apenas para ouvir, mas também para entender a palavra do Senhor. E que a nossa alma possa se alegrar, possa jubilar, porque nós estamos na presença do Deus vivo, na presença deste Deus que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. E o meu desejo é que a gente possa sair daqui essa noite, de fato, ricamente abençoado, e possa estar retornando nas próximas noites, aí trazendo mais alguém junto, para poder também ser abençoado, assim como nós seremos. Amém? Amém. Nós queremos agora entoarmos ainda mais 2 hinos, estão na sequência. O próximo agora é Flua Senhor, do Inário Verde, o número 2. Flua Senhor. Amém.
Quero louvar-te, 26 do azul, e após este hino eu convido o grupo de canto a nos dirigir um hino. As cenas do campo refletem
irmão Alair, eu queria só apresentá-lo um pouquinho, né? Eu vou fazer isso porque a gente já se conhece há mais tempo. O Ciro passou a conhecê-lo só hoje. O Alair, já há mais de 20 anos atrás, vamos dizer assim, ele foi chamado por Deus para um ministério bem especial. Na ocasião, quando Deus o chamou, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, trabalhador do campo, plantador de cebola na cidade de Imbuia. Alguém que tinha sua terra, sua propriedade, que tinha o conforto do seu lar. E naquela ocasião, ele foi desafiado por Deus para fazer algo que, se eu penso assim em mim, né, ou se nós vamos pensar em nós aqui, não sei quantos de nós teria coragem de fazer o que ele fez. Ele foi chamado para iniciar um centro de recuperação para pessoas viciadas em droga e álcool. Mas ele não recebeu uma estrutura pronta, ele teve que construir. E quando ele chegou lá, o que tinha em cima era um estábulo velho. Sabe o que é o estábulo, né? Aquele lugar que com as vacas para tirar leite. E chegando lá naquele estábulo, lá ele limpou, reformou, e ali ele fez dentro da sua casa, dele e da sua família, e ali dentro também moraram os primeiros internos que vieram para tratamento junto com eles. Até que aí depois, a partir dali, eles foram construindo, vamos dizer assim, o que é Serene, a Cruz Azul hoje. Hoje é algo grande, prédio de alvenaria, bonito, todo conforto, cabe abrir lá dentro da sua casa, mas não foi sempre assim. E quando ele foi para lá, ele foi com o conhecimento que ele tinha, aprendido, assim como nós, em evangelizações, na leitura da palavra, em cultos, estudos bíblicos, né? E foi aprendendo junto. E depois, no trabalho, então ele teve a oportunidade de estar estudando também teologia. E agora faz um período de 3 anos, depois de estar 20 anos, né? 17 anos dentro do centro de recuperação. Agora ele está há 3 anos e meio, indo para 4 anos, que ele assumiu então uma comunidade, né, lá na cidade de Freiburg. Mas o ministério de evangelização dele é mais antigo, e isso ele fala depois. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja usando esse servo dele para falar conosco nessa noite. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui nessa noite. Deixamos, Senhor, nossa casa e viemos até aqui, Senhor, a tua casa, porque temos um propósito com isso. E com certeza, Senhor, também a vinda do Alair para cá, teu servo, tem um propósito teu. E nós rogamos ao Pai, se o Senhor nos conduziu até aqui nessa noite, permitiu que a gente chegasse até aqui, esteja também então realizando conosco, através do Alair, e também de nós para com ele, os teus propósitos, os teus planos, os teus sonhos. Assim, Pai, como nós louvamos a Ti, e gostaríamos muito, Pai, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor. Agora também é a nossa hora em que o Senhor fala conosco, e nós precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, de uma forma muito especial através do Teu servo, ao coração de cada um de nós. Esteja revelando para nós, Senhor, os Teus planos, Teus sonhos, Teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo que está aqui esteja também fazendo em nós a obra, Senhor, do convencimento, para que essa palavra não seja apenas conhecimento, mas que esteja também no coração de cada um de nós. Assim como um dia, Senhor, ela chegou ao coração do Alair, assim como ela chegou ao nosso coração, hoje também, Pai, fala conosco, continua a falar conosco, e nos ajuda, Deus, a compreender, nos ajuda a crer,
nos ajuda a viver aquilo que nós ouvimos. Nós oramos, Deus, e dedicamos todo esse tempo a Ti, e pedimos, Pai, que Tu abras o nosso entendimento, e não permitas que nada venha nos atrapalhar, nenhuma obra física e nenhuma obra espiritual, para que a gente possa, com todo cuidado, receber o ensino, a instrução da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus e pedimos, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Amém. Boa noite para vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Hoje de tarde já eu agradeci ao irmão que me convidou para vir para cá. Eu já tinha vontade de ter vindo para cá um pouco antes, já uns anos atrás. O pastor Zico, no tempo do pastor Neri, estava aqui, e o pastor Zico veio para cá, e veio o meu irmão junto, o Ayrton Scheidt, que tocava um violãozinho e cantava com a esposa. Naquela ocasião eles já queriam muito que eu tivesse vindo junto para cá, mas naquele momento eu trabalhava no Serene, e daí eu não pude vir, e por isso agora o pastor Valmor me convidou, e eu fiquei muito feliz que eu pude então fazer essa viagem, conhecer esse povo, que o meu irmão já dizia para mim. Ele dizia assim: Alair, aquilo é a nossa família, aquilo é a nossa gente. Olhar para eles e olhar no espelho é a mesma coisa, eles são que nem nós. Eu tive muita curiosidade de conhecer, e eu vou voltar dizendo a mesma coisa. Olhar para vocês é olhar para a nossa própria casa, para o nosso próprio povo, para a nossa própria região. O jeito de vocês, o jeito receptivo, carinhoso, amigo logo, né? É o jeito também do povo lá da Imbuia, de Tuporanga, de lá onde eles vieram naquela ocasião. E naquela ocasião também veio junto um homem chamado Valdir Schitz. Quem que vocês se lembram do Valdir Schitz? Levanta a mão. Por favor, vamos ver se alguém se lembra. Um se lembra, só um. Mais pessoas. O Valdir Schitz manda lembrança para vocês. Ele esteve domingo passado na minha casa. A gente mora uma boa distância um do outro agora, mas ele esteve lá, e aí eu falei que eu viria para cá. Ele pediu que eu trouxesse para vocês recordações. Ele um dia ainda está querendo vir para cá mais uma vez, para fazer mais uns programas com vocês e trazer mais um testemunho da palavra de Deus. Então, de fato, é uma grande alegria. Mas hoje à tarde, irmão Valmar, quando você apresentou, eu acho que até vou botar isso aqui no meio do corredor, assim, para não ser injusto com ninguém, né? Assim, daí a gente está mais ou menos fazendo justiça para os dois, né? Hoje à tarde, quando você me apresentou lá, eu deixei, sabe? Mas agora eu gostaria de dizer assim, que uma vez eu fui falar assim do irmão Maia. Você lembra do irmão Maia? Eu posso dizer isso? Posso contar isso? Posso, né? O irmão Maia é um homem hoje que tem mais de, deve ter uns 95 anos também. Foi um homem que foi missionário uns anos também na vida dele, depois envelheceu bastante, e aí ele saiu do trabalho naturalmente, mas ele ainda vinha no Serene, mesmo com 80 e poucos anos, ele ainda vinha no Serene, no caminho dele, e trazia uma palavra toda semana, e os filhos dele não queriam que ele fizesse isso, eles não queriam, eles ficavam muito bravos com ele, mas ele era muito teimoso, porque o alemão quando é novo já é teimoso, né? Mas quando fica velho, ele fica mais teimoso ainda, fica mais valente, né? Mais duro. Mas diz que não é, né? Diz que alemão não é teimoso. Diz que teimoso é quem teima com ele, né? Eles falam isso lá também, né? Eu acho que aqui eles falam também. E o irmão Maia, um dia saindo lá do Serene, foi entrar numa rodovia, e a Brasíliazinha dele, eu acho que quase da idade dele também, e ele não viu, e entrou e um carro pegou à frente do carro dele, quase matou ele mesmo, botou no hospital, ficou tempo no hospital.
E depois, daí então eles tiraram a vasilha dele e não deixaram mais reformar, e deram um jeito de dominar ele, então ele não podia mais vir. Mas ele tinha um jeito de fazer alguma coisa mesmo assim. Como ele ia lá no Serene e via as pessoas entrar lá, e alguns ficavam, outros não ficavam, alguns saía melhor, outros saía muito ruim, voltava a beber de novo logo. O que ele fazia? Lá na cidade dele, ele começou a buscar essas pessoas que não se recuperavam, e que saía lá na casa de recuperação, ia para a rua de novo. Ele começou a buscar eles para dentro da casa dele. É uma coisa fantástica. Ele conseguiu assim conquistar 3 pessoas para ir na casa dele, para ficar na casa dele. Mas os 3 continuaram bebendo. Então ele ia buscar eles, quando eles estavam embriagados, trazia para dentro de casa dele, para eles não morrer na chuva, nem no frio, nem debaixo de carro e coisa. E um deles desistiu, não quis mais ficar na casa dele. E os outros 2 queriam ficar, mas aí um bebeu e teve um acidente de bicicleta com o carro e morreu, rapaz. Ele ficou com uma pessoa. E aquela uma pessoa, ele lutou com ele 8 anos, buscando, de novo, até que o homem percebeu que ele era amado, até que o homem percebeu que Deus tinha botado no coração daquele homem um amor tão forte, tão grande, que não se dobrava por nada, que não desistia por nada, que não abria mão da vida dele por nada. Ele ia buscar ele embriagado lá na rua, e o homem que buscava chorava, quando chegava lá chorava e reclamava que ele estava de novo caído, mas reclamava por causa do sofrimento da pessoa embriagada. E esse homem parou de beber. Depois de 8 anos de trabalho, ele parou de beber. Esse homem chegou à fé em Jesus Cristo e voltou para casa de novo, estava separado da esposa. E hoje, quando a gente tem programas lá na cidade, ele está lá com a sua família, com a sua esposa. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas a gente quase não dá tanto valor assim, não é verdade? E quando esse homem, eu pude dizer isso para ele, eu fiquei muito contente. Ele estava no programa lá de noite, eu abracei ele e comecei a dizer: seu Maio, eu fico tão feliz que nós temos pessoas como você assim dentro da nossa comunidade. Ele botou a mão na minha boca e disse: tu não fala mais isso. Eu fiquei parado, achei que eu tinha dito uma coisa errada. Ele disse: irmão Alair, aquele que deu a última gota de sangue por mim na cruz do Calvário, ele me amou tanto, que eu de alguma maneira gostaria de dizer para ele que eu estou agradecido. Só isso. Mas tudo que eu consigo, ele disse, é tão pouco, Alair. É tão pouco que eu peço, pelo amor de Deus, não fala mais isso para mim. Eu quero dizer para vocês também, queridos, se alguma coisa de valor tem dado da minha vida, se alguma coisa foi bom, é por causa do Senhor. Porque Ele conquistou também o meu coração. Quando eu vi um dia meu pai e minha mãe sentavam perto do outro, com 9 crianças passando fome. Eu estou dizendo passando fome mesmo. De amanhecer o dia e não ter nada para comer, e anoitecer o dia e não ter nada para comer. E 9 crianças chorando de fome, e os pais chorando de fome muitas vezes.
E a mãe sentou perto do pai, o pai baixou a cabeça e disse assim para ela, ele disse, depois de ter ido em tudo quanto era lugar, ter falado com um cartomante, ter falado com um feiticeiro, ter falado com um adivinhador, ter falado com um espiritista, com um sortista, com tudo que ele pudesse procurar ajuda, sabe? Alguém que oferecia ajuda, ele corria lá para buscar ajuda, e a coisa despencou, 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 e se foi. Ficou 7 anos sem ninguém da família visitar. 7 anos sem ver o avô, sem ver a avó, sem ver o tio, sem ver a madrinha, sem ver o primo, sem ver ninguém da família. Aí o pai olhou para minha mãe e disse, nós vamos se acabar. E ele começou a chorar. E a minha mãe, desesperada também, mas olhou para ele e disse, não fala assim, não fala assim. Mas ele disse, mãe, vamos se acabar. E lá dentro veio um homem que tinha percebido a nossa ideia. O homem chama Norberto Richter. O Norberto Richter entrou dentro da nossa casa uma noite. E aquela miséria tremenda ali. Ele trouxe uma Bíblia naquela noite. E trouxe um pacote de trigo e um pacote de açúcar. E entrou e cantaram ali 2 hinos, ele mais a esposa. E daquele momento em diante, a presença do Senhor começou a manifestar o seu poder e o seu amor dentro da casa dos meus pais. E ali começou uma mudança. Meu pai começou a ir escutar a palavra de Deus, começou a participar de estudo bíblico, começou a ler a Bíblia. Meu pai, uma tarde, ele estava assim na beira do rio sozinho, e ele conta que ele se ajoelhou e a tristeza do pecado invadiu ele era um homem prostituto até não poder mais. Ele tinha botado tudo fora na prostituição, assim como alguém faz com a droga. Ele venderia a aliança dele para ficar mais uma noite lá. Ele não vendeu porque não tinha mais, senão ele venderia. E o meu pai reconheceu a sua miséria, o seu pecado. Ele caiu na dor do pecado, na tristeza do pecado e da perdição. Ele conta que ele se ajoelhou na beira do rio e viu a água levando uma folhinha seca que o vento derrubou assim no rio, e a água foi levando, e ele olhou para cima e disse, Deus, assim como essa água leva essa sujeira embora, Senhor, tira a sujeira do meu coração, faz de mim uma nova criatura. E o meu pai levantou ali numa alegria tremenda, e chegou em casa e disse para minha mãe, eu aceitei Jesus. Ele disse, mãe, eu estou salvo agora. E a minha mãe não compreendia absolutamente nada disso. E ela olhou para ele e disse, você está ficando louco. Você está ficando louco. Mas ela acompanhou junto no estudo bíblico devagarinho, e de fato foi verdade. Aquele homem que, dentro daquela situação, ele dançou um baile com 2 alpargatas roda emprestadas, uma vermelha e uma verde, porque ele não tinha mais nada para pôr no pé, então ele emprestou uma alpargata roda, daquela solado de corda. Não sei se aqui também tinha. Aqui tem gente que conhecia a alpargata roda, né? Era um calçado assim, para aquele que era, mais como diz o gaúcho, que era tripobre, mais ou menos assim, usava a alpargata roda, né? Mas ele não tinha, ele emprestou então, mas o par ficou estragado, pegou de 2 pares, então deu um. Só que a cor era um pouco diferente, mas não fez diferença. Ele dançou a noite inteira. Aquele homem, o mesmo homem, no mesmo lugar, no mesmo salão. Depois de um tempo, o patrão dele convidou ele de novo para dançar mais uma vez lá, um baile também do aniversário do patrão. E ele foi lá. Ele se sentou lá e toda a gaita puxou e começou a arrancar a gaita. O meu pai começou a chorar e foi para casa chorando e se prostrou diante de Deus e disse, Deus, me livra disso, me salva disso, me transforma, me liberta disso. Quando nós cantamos aquele hino ali, que Deus liberta as pessoas. Eu quero dizer para vocês que meu pai tem 84 anos e naquela hora ele tinha 39 anos só. E depois disso, meu pai nunca mais pôs o pé numa sala de baile, que dança nunca mais.
E aquele casal que estava deixando os filhos morrer de fome, hoje estão velhinhos, e hoje pode ir na casa dele que não falta nada. Porque Deus restaurou a vida dele. Deus fez uma linda história na casa do meu pai. E com o tempo, quando eu tinha 26 anos, ele também fez uma linda história na minha vida e na minha casa. E mudou meu coração também. Transformou, fez uma obra maravilhosa assim também, parecida com o apóstolo Paulo. Naturalmente que eu não sou como Paulo, não é verdade? Eu sou Alair, mas Deus fez uma mudança tão grande no meu coração assim, e também a alegria tomou conta do meu coração e eu não pude mais ficar quieto, não deu mais para ficar quieto, até o ponto de chegar aqui agora, né? O Espírito Santo entrou na minha vida até chegar no ponto que eu vim com o Espírito Santo. Já pensou? Que coisa importante, né? E agora eu posso estar aqui e de fato é uma grande alegria. A minha esposa se chama Edith, né? É uma companheira que eu peço muito a Deus que Ele me deixe ela por toda até o final da minha vida, né? Que ela fique, porque ela está em casa cuidando de tudo e ela tem esse amor, esse chamado de Deus para fazer esse ministério também que nós fazemos. Já há 30 anos eu viajo, evangelizo, embora se tenha uma comunidade também, mas eu faço isso com muita alegria. Eu tenho um contrato de 10 dias por mês para fazer isso. Então, cada mês eu tenho um terço do mês para viajar e fazer evangelizações. Então, é assim que é a minha vida, o meu contrato. Nós tínhamos, até no dia 11 do mês de março, nós tínhamos 4 filhos. E no dia 11 de março, o Senhor levou um dos nossos filhos, o terceiro filho, com 29 anos, um homem casado. Hoje à tarde eu tive, assim, um momento bastante difícil, quando eu estava na outra comunidade, voltou aquela saudade muito grande, e na hora que eu era para começar a pregar, eu tive que chorar, por causa da situação, do momento que a gente está passando ainda. Então ele deixou a esposa, deixou uma menina de 4 anos, e deixou a esposa grávida, e é um menino que vai nascer. E sem saber, ele já deixou o nome para o menino também. Ele, quando soube que ela estava grávida, ele disse que o nome do menino, se vai ser um menino, vai ser Júnior. Eu achei tão interessante. Ele disse: olha, eu gosto tanto de mim, que se eu pudesse, eu casava comigo mesmo. Ele disse. Eu achei uma graça, assim, meio sem graça. E depois eu soube ali em Valério que o Sérgio Chefe uma vez fez essa pergunta, não sei quem foi: se você fosse para casar e pudesse casar contigo mesmo, você casaria? É uma pergunta difícil, né? E aí ele deixou o nome do menino, dizendo que ela ia Júnior Neto. E aí a mulher perguntou: e se é uma menina? Daí ele disse: daí vai ser Júlia. Mas não escapa, tem que ser Júnior, né? E Deus deu a graça, que é um menino, vai nascer, se Deus quiser, em outubro, né? Então, e tenho junto comigo um filho de 20 anos, ele não está aqui hoje à noite ainda, mas amanhã ele vai estar. Ele ficou jogando bola com a juventude em Valério, o pessoal se reuniu lá para fazer os programas de esporte lá, e ele já se apaixonou lá mesmo, e já ficou lá brincando com eles, né? Então amanhã ele vai estar aqui, se Deus quiser. Daí vocês podem ver esse filho de 20 anos, que é o 4º filho. 3 eram casados, então agora, né, sobrou a família, esse terceiro que era casado, e nós temos 6 netinhos. Está vindo então o 7º netinho agora, e nós estamos dentro das lágrimas, nós estamos muito felizes, mesmo assim, porque Deus está dando graça para nós. Assim eu já me apresentei um pouquinho melhor. Eu quero também ler uma palavra de saudação para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia do Salmo 146. Salmo 146, uma palavra assim, de introdução assim para dentro dessas 3 noites de programações que nós queremos ter, esperamos que Deus nos dá. 146, o Salmo. O verso 7 eu vou ler até o verso 10. Uma palavra assim de reflexão também, de saudação.
Eu gosto muito de escutar o barulho das Bíblias, gosto mesmo. Eu falei hoje à tarde, quero falar hoje à noite também aqui. Eu não sei se você sabia qual é o tamanho dos nossos problemas de vida. Você já ouviu falar? Uma vez uma pessoa perguntou assim: você sabe o tamanho do problema da vida de uma pessoa? Eu digo, mas onde é que tem uma escala que dá para medir esse tamanho aí? Não, é fácil de medir. É do tamanho, escuta isso, do desconhecimento da Bíblia. Na medida que a gente volta a conhecer a Bíblia, ou conhece a Bíblia, a gente tem muitas vezes muitos problemas parecidos, os mesmos problemas, mas a gente tem solução para eles. A gente fica com ódio de alguém e a gente se livra do ódio. A gente fica com ciúme de alguém e a gente se livra do ciúme, porque o Senhor faz isso na vida da gente. Sabe? A gente se apaixona por uma pessoa errada. Existe isso? Existe. A pessoa casada acontece isso também. Não acontece? Claro que acontece. Mas quando ele tem o Senhor, e o Senhor tem ele, o Senhor livra ele dessa situação. E senão ele tem que se virar sozinho com a situação. E por isso nós vivemos num mundo de tanta confusão, não é? Então, o nosso problema é do tamanho do desconhecimento da Escritura Sagrada. E aqui diz que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina para sempre. Reina de geração em geração. Aleluia. Essa é a palavra, assim, de saudação de minha parte, que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite, assim, para introduzir esse trabalho dessa noite, essa reunião, essa evangelização dessa noite. E quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. Eu quero tratar aqui um assunto com vocês, porque tem algo nesse nosso Brasil que está mexendo muito com o meu coração. Tem um sofrimento muito grande no povo brasileiro, que eu estou sofrendo junto, que eu estou sentindo junto, que eu estou assistindo junto. E dentro da Escritura Sagrada e dentro da vida, eu fui fazendo essa leitura, tanto dentro da Bíblia, como a própria vida. Eu tenho um livro que chama O Caminho, e aquele escritor disse que a pessoa deve ler com um olho a Bíblia, e com o outro olho ele deve ler a vida humana. Se ele fizer isso, ele vai perceber que a vida confere com a Bíblia, e a Bíblia confere com a vida de qualquer pessoa. Seja ele ateu, seja ele religioso, seja ele convertido, crente no Senhor, ou seja ele à toa. Mas ele está contemplado dentro da Escritura Sagrada. Você pode olhar a vida da pessoa e você pode conferir na Bíblia e está lá, e a Bíblia fala como a vida fala, e a vida fala como a Bíblia fala. As duas coisas falam na mesma direção. E esse texto que eu quero tratar com vocês nessa noite, para mim, quando eu vi esse texto, quando eu percebi esse texto, para mim foi mais do que uma descoberta. Para mim foi uma revelação, porque eu estava diante da casa de recuperação, atendendo as pessoas. Eu atendi ali milhares de pessoas, famílias, casais,
Eu atendi milhares de pessoas dependentes que vinham fazer entrevista e uma grande maioria não veio internar. Eles veem quando veem como é, eles não voltam mais. Mas daí eles já deram sinal, daí eles já falaram, eles já contaram a sua história, eles já contaram um pouquinho a situação da vida deles. E a gente vai contabilizando, e vai contabilizando, e vai contabilizando. E um dia, eu percebi na escritura, nesse texto, eu percebi que era a mesma leitura que eu fazia da vida das pessoas. Eu vi que a vida deles estava registrada aqui. Eu fiquei muito contente, fiquei até chocado, mas fiquei contente. E no verso 15 do capítulo 28, gostaria que você, se não está sublinhado na tua Bíblia, que você sublinhasse, sublinhasse em vermelho aquele verso ali, porque aquele verso ali, ele é um verso que revela, e depois mais adiante a gente vê também, a consequência dessa revelação, ou dessa postura, dessa decisão da pessoa. Aqui Deus diz, na sua palavra, Ele diz, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quando eu olho para o meu papai, eu olho para a minha mamãe, e quando eu leio esse texto aqui, quando eu me lembro do comportamento de vida deles em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, meus pais nasceram evangélicos, mas quando cresceram, eles ficaram gélicos, porque de evangelho eles não entendiam nada, nada, não tinha evangelho na nossa casa. Eu nunca vi mamãe se ajoelhar do lado da cama de uma criança para orar com ela, eu nunca vi. Nunca vi uma refeição na mesa do meu pai até então, que alguém parasse e dissesse, opa, vamos orar primeiro, porque o pão que está aqui é uma dádiva de Deus. Eu nunca vi acontecer isso. Não vi o meu avô materno fazer isso, e não vi o meu avô paterno fazer isso. Nunca vi vovó materna, nem vovó paterna, chegar e cantar um corinho com uma criança, ensinar um pequeno hino para uma criança, ou ensinar uma oração para uma criança. Nunca vi. Nenhuma vez eu nunca vi. Eu cresci 0 quilômetro em relação à palavra de Deus. Eu já tinha 11 anos e o velocímetro ainda não tinha começado a girar. Estava zerado. Estava zerado. Como é que faz aí? Não é verdade? Daí a gente vê toda aquela desgraça lá dentro. Daí a gente depois, olhando na Bíblia e fazendo uma releitura da vida, a gente percebe que de fato, quando o missionário Faipa, falando uma pregação assim, com muita autoridade, ele olhou assim e ele disse, o meu pai disse, que ele olhou nos olhos do meu pai. E ele perguntou assim, você sabe porque na tua casa a coisa não está dando certo, você sabe? E o meu pai meio que baixou a cabeça, olhou para ele de novo, ele disse, é porque você não tem Bíblia, e se tu tiver um pota cobrindo a tua Bíblia, você não lê ela, e por causa disso a tua casa está virada no inferno, ele disse, meu pai. E o meu pai começou a chorar, e foi para casa e falou para minha mãe, e disse, mulher do céu, hoje o homem lá disse a verdade para mim. Mas como é que ele podia dizer a verdade? A mãe disse, pois ele não conhece você, mas ele disse a verdade para mim. Sabe qual é o nosso problema? É nós não ler a Bíblia. Lá está o nosso problema. Aí nós não sabemos ser marido, nós não sabemos ser mulher, nós não sabemos ser mãe, não sabemos ser pai, não sabemos ser genro, não sabemos ser nora, não sabemos ser sogra, não sabemos ser amigo, não sabemos ser filho, nem irmão, nós não sabemos nada direito. Porque isso tudo é aprendido de Deus mesmo. E se a gente não se voltar para Ele, a gente não sabe nada. A gente pode ser médico, mas não se entende com a sogra. A gente pode ser juiz, mas não se entende com o irmão. A gente pode ser psicólogo e não se entende com a esposa. Que coisa terrível, né? A gente fica até com vergonha de dizer uma coisa dessa, mas é uma verdade. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos, estamos no mato sem cachorro.
E aqui diz, aqui está a causa. Eu queria dizer para você, que você sublinhasse, porque aqui está a causa. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir a sua vontade, os seus mandamentos, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então se você não quiser fazer isso, então vai para casa e compra um monte de toalha, porque o lenço não vai chegar para chorar, você vai chorar muito. Entende? Se não quiser fazer isso, então se prepara para sofrer, não só depois, agora também. Agora também. Porque vai estragar tudo o que quer construir. A Escritura diz que a esposa, assim, ela derruba a casa dela com as mãos dela. Ela que derruba, não é a outra. Ela mesma vai derrubar. Isso é verdade. Quantas pessoas já derrubaram os seus lares? Não é verdade? Uma vez uma pessoa, sabendo que eu queria comprar uma casa lá em Blumenau, ele disse: Alair, você quer comprar uma casa barata? Eu disse: sim, a gente sempre quer comprar, quanto mais barato melhor, não é verdade? Mas tem que ser mão. Ele disse: não, mas você pode comprar casa boa, mas não vai na imobiliária, vai no fórum. No fórum os casais brigam, daí se separam, e daí eles querem botar na espinha do outro, daí eles vendem a casa. Uma casa de 150 você compra por 50. E ainda a prestação, porque daí o cara quer mostrar para ela que ela vai comer dali para frente, e vende tudo, e aí você compra barato, está vendo? Já pensou no fórum comprar casa? Hoje agora está melhor do que imobiliária, está vendo que coisa? Eu não sabia, é um segredo que eu descobri também, né? É um segredo. E no verso 28, esse mesmo capítulo 28 diz assim: quando a pessoa não quer ouvir a voz do Senhor, o Senhor mesmo faz que a pessoa é ferido com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Escuta isso: a pessoa é ferido com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Quando eu vejo lá o Serene, quando eu vejo a minha própria vida, vejo a minha história, vejo a vida das pessoas que eu conheço, eu posso dizer: olha, realmente essa palavra realmente é verdadeira. Nós estivemos num lugar chamado Lapa, no estado do Paraná. Lá nós temos também hoje uma casa de recuperação, por causa de um garoto que estava incomodando muito, e a cidade de Lapa não sabia mais o que fazer com o garoto. Tinham que matar o garoto porque não tinha outro jeito. Eles levaram para o Serene e o garoto melhorou. E quando o garoto melhorou, aquelas assistentes sociais lá de Lapa queriam saber, e as psicólogas queriam saber como faz para mudar a vida de uma pessoa. E daí eles foram lá no Serene ver como é que nós fazíamos isso. E eles descobriram que a gente não faz isso mesmo, né? Isso é uma obra de Deus. Mas enfim, aí fomos para Lapa, fomos lá conhecer o Caíque de Lapa. O Caíque de Lapa já tinha um trabalho também com meninos e meninas de rua. Pessoa que estava abandonada nas ruas, meninas até 15, 16 anos, tudo menores, crianças bem pequenas também, que ficavam abandonadas nas ruas, e nós estávamos lá para conhecer aquele trabalho, para pensar numa casa de recreação lá em Lapa, como hoje nós temos, pela graça de Deus, já há alguns anos está ajudando aquele povo. E daí uma pessoa, uma professora daquelas, uma orientadora pedagógica, meio metido também a música, né? Ela chamou as garotas, todas aquelas garotas que estavam ali, que eram daquele grupo de pessoas que estavam morando ali no Caíque, e estavam, né, sendo acolhidos ali porque estavam abandonados, e ela disse: olha, eu quero que vocês assistem para ver o dom musical dessas crianças. Você vê, essas crianças na rua, já pensou? Elas têm dom, sabe? Elas têm jeito para cantar. Então ela chamou as garotas, botou em cima de um palco, e aí elas começaram a cantar uma música. E a música, eu não me lembro, porque eu já não sou mais, eu sou de antes dessa música, mas aí elas contaram na música, elas cantavam que de madrugada a mulher troca de marido. E elas passeavam para cá e para lá no palco e cantavam, e a mulher troca de marido, e a hora que elas pararam a música, acabou a música, a mulher esperava que nós ia. Nós estávamos em 3 ali,
Um olhou para o outro e nós ficamos olhando para o chão. E a mulher ficou muito sem rumo, muito sem graça, porque nós não aplaudimos as crianças. Ela levou um choque, ela disse, mas no final, por que vocês ficaram assim tão sem graça? O missionário Hans Fischer começou a chorar. Ele é um alemão. E ele olhou para ela e disse, mulher, você não percebeu que essas meninas estão ali porque as mães delas trocaram de marido? Por quê? Porque ela não percebeu. Porque ela não caminha no caminho do Senhor. Ela não percebeu isso. As meninas estavam contando a sua própria história desgraçada de vida e cantando em voz alta, e a professora ensinando, e ela louca, e ensinando a mesma loucura para as meninas, e as meninas se alegrando com a história desgraçada delas. É o que a palavra de Deus diz. Se tu não ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor faz que você não atina, não percebe causa e efeito. Você não vê o que causou a tragédia. Você acha que você foi azarada, que tem alguém que tem inveja de você, que alguma coisa está errada na tua vida, porque os outros não te ajudam, porque os outros não te entendem. É assim que acontece, e a pessoa não percebe, a pessoa fica louca, fica cega, não percebe, e é como eu digo, e às vezes é o juiz de direito, às vezes é o professor de faculdade, e é o cara, mas ele não percebe a realidade da sua própria história de vida, não pode ver, porque lhe falta a luz da vida. Jesus disse, quem me segue não anda em trevas, mas escuta, quem não segue Jesus anda em trevas, e além disso ainda a memória não é boa, porque Deus deturpa a memória. Querido, quando eu olho esse texto, e me lembro também de um tio meu lá no interior, muito no interior, e ele foi bebendo, até perder a memória, ficou maluco, homem, ele pirou, ele entrou num delírio tremendo, que não saía mais do delírio. Eles tiveram que laçar ele com laço, e 3 pessoas chegaram de vereda, porque ele estava com a foice na mão, e queria matar todo mundo. Eles laçaram com 3 laços de vereda, e a gente laçou um boi bravo, e seguraram ele, e foram tirar a foice, amarraram ele, bandearam, botaram em cima do caminhão, e levaram para a psiquiatria, chamada Colônia Santana, lá em Florianópolis, lá em Santana. Sabe quantos quilômetros ele andou em cima do caminhão, amarrado? 140 estradas de chão, em cima do caminhão. Sabe quem ajudou a amarrar ele? Os filhos dele. Os irmãos dele ajudaram a amarrar ele, porque tinha que fazer, não tinha como fazer. Era assim que tinha que fazer. Aí depois ele melhorou lá e soltaram, o médico soltou, ele chegou em casa doido de novo, porque na viagem já bebeu cachaça de novo. Tiveram que laçar ele de novo e levar ele de novo. Eles levaram ele mais de 10 vezes assim. E 3 filhos dele, 2 já morreram de cachaça, e um está completamente embriagado e está vivo ainda. 3 filhos dele entraram na mesma vereda do pai, eles não perceberam o que aconteceu com o pai. Por isso, quando eu vejo esse texto e leio a história da pessoa, e leio esse texto, eu vejo a mesma coisa. A pessoa não enxerga. Eu recebi uma notícia ontem da minha esposa, na cidade onde eu moro, tem um trabalho lá também com crianças assim meio abandonadas, e agora esse trabalho trocou de diretor, de presidente, e o presidente está meio afobado porque as finanças não estão muito bem, então ele está fazendo uma feijoada amanhã, e para fazer a feijoada precisa vender também bebida alcoólica junto. E a minha esposa estava chorando. Ela disse, pai, ele não
vai ter que abrir mais casas de atendimento. Não percebe que aquelas crianças estão ali por causa disso. Ele é o presidente da obra agora. É isso que a palavra de Deus diz. A pessoa passa a não enxergar. Ele é um cara inteligente. Ele é um cara capaz. Ele é um cara de confiança. Mas é um homem cego. É um homem louco. Um homem que não percebe, não vê, não atina. É o que o texto está dizendo, né? E o segundo ponto aqui diz: apalparás ao meio-dia, o verso 29, apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás roubado e oprimido todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Antes de eu encontrar essa palavra lá no Serene, eu ficava maluco de ver a situação das pessoas. E depois que eu encontrei essa palavra, eu podia ver as pessoas da palavra e as palavras da pessoa. Você apalpa ao meio-dia como um cego apalpa nas trevas, é o que a palavra diz. E você vai ser roubado, você vai ser explorado, e não há ninguém que te salve. E eu me lembro de pessoas que ficaram bem de vida, e que uma vez já estavam na igreja também, quando não estavam tão bem, mas depois eles se encheram mais de coragem, eles já tinham recurso próprio, não precisavam mais da ajuda de ninguém, e aí eles, quando começaram a ver perigo, eles fizeram uma muralha ao redor da casa. E quando viram perigo, botaram cerca elétrica em cima da muralha. E quando viram perigo, aí eles botaram um leãozinho ao redor da casa, fizeram um piscinão ao redor da casa, para o cara ter que vir a nado, senão não podia entrar na casa deles. E aí sabe o que aconteceu? Daí Deus deixou um filho começar a usar droga dentro de casa. E um deles trouxe o filho lá. Ali diz: tu vais ser roubado, e não haverá quem te salve. O que é que a polícia faz? O que é que o juiz de direito faz quando um pai vai lá denunciar um filho de 12 ou 13 anos? O que é que eles fazem? Nada. Eles não fazem nada. Eles dizem: isso é um problema do pai e da mãe. A assistente social também diz: isso é um problema do pai e da mãe. Entende? É um problema deles. E ele tinha um garoto assim de 16 anos. E o garoto começou a roubar tudo. E o garoto roubou 3 vezes o salário todinho dele. Passou a mão na carteira, quando ele recebeu o salário, deixou ele falando sozinho com a carteira vazia. O garoto era tão fininho que eles botavam ele por dentro de uma veneziana assim. Ele entrava na casa das pessoas, roubava só a joia pequena e saía pelo buraco da veneziana e não quebrava nada. Era um transtorno da cidade. Não podiam entender como é que pode subir a joia de dentro de casa e a casa não foi roubada. E o garoto entrava pela janela, fininho que não é cobrinha assim. E quando o pai chegou lá, o garoto disse: eu não vou ficar mais aqui nessa porcaria, vou embora. Eu mandei chamar o pai veio, e o pai chegou ali, e o pai veio tudo, meio nervoso, meio bravo, olhou para o garoto e disse: vai ficar. Eu disse: não vou ficar. O garoto bem fininho assim, e o pai fortão assim, e o pai disse: não, você vai ficar assim? Eu disse: não vou ficar. E o pai veio que deu uma prensa nele e lançou no pai de pau. Dentro do meu escritório, os dois rolaram, brigaram. O garoto batia até com o corpo, ele batia no pai, com as pernas, ele batia com a cabeça, ele batia. Foi um estrafego. Eu segurei os dois, pedi por amor de Deus para eles parar, botei os dois separados. O pai ficou tremendo e chorando com as mãos assim. E o garoto levantou, e eu vejo esse texto aqui. E eu vejo esse texto em pessoa. O garoto levantou e botou o dedo no nariz do pai e disse: pai, eu vou te matar. Aí o pai levantou o rosto assim e disse para ele assim: meu filho, se ao menos tu fizesse isso hoje, porque eu não aguento mais a vida. Se você me matar, você me dá o maior presente da minha vida. E daí eu olho aqui,
e disse: se tu não te agradares de ouvir a minha palavra e andar nos meus caminhos, não te admira que você vai criar um filho que vai roubar até a tua aliança. Uma mãe chegou com a menina, e daí eu perguntei àquele pai, só para encerrar esse caso, eu perguntei ao pai: mas o senhor não é um homem de Deus? Ele disse: eu não gosto de igreja. O senhor não precisa gostar de igreja, mas de volta para Deus. Ele disse: eu não gosto de religião. Não gosto de religião. Eu disse: então, amigo, eu tenho que dizer para você que eu não sei o que dizer para você. Eu não sei o que dizer para você. O menino saiu correndo e foi para o mato, e desapareceu, e eu nunca mais vi. Aí logo depois chegou uma mãe com a menina, uma menina dos 14 anos, e a mãe tinha uma esperança muito grande, se ela chegasse lá e conversasse comigo, que ia dar certo. A menina não levantou a cabeça. E a mãe, muito bonita, muito bem pronta, chegou ali, e sabe, eu não gosto muito de falar isso, mas eu sou obrigado a falar. O marido que trouxe ela botou o pé em cima do para-choque, acendeu um cigarro e ficou olhando para os palmitos assim, ficou contemplando a natureza. Eu digo: aqui tem alguma coisa que não está certa. Eu perguntei à mulher: como é que o seu marido não entrou? E ela disse: sabe como é, né? Eu disse: sabe como é o quê? Ela disse: sabe como é, né? Ele não é o pai dela, né? Ele não entrou, né? Aí ela começou a lutar comigo, para a menina falar comigo. Pensava que era um milagreiro, que era só olhar para os olhos da menina, a menina parava com tudo. Mas eu não sou assim. E a menina não levantou a cabeça, daqui a pouco ela foi se enervando, daí foi ela que foi na menina. Ela levantou e foi na menina e disse: olha, eu vou jurar para ti, na frente do seu Alair, que se tu continuar fazendo como tu está fazendo, ela disse: eu juro por Deus que eu vou te matar. Daí a mãe disse isso. Eu fui na frente dela, peguei ela nos braços assim, olhei ela nos olhos assim e disse: mulher, pelo amor de Deus, nunca mais repito uma coisa dessa. A senhora é mãe dela, a senhora botou ela nesse mundo, a senhora não pode dizer uma coisa dessa. Mulher, não faça isso, pelo amor de Deus. Ela olhou para mim chorando, ela disse: você diz isso porque não foi de você que ela roubou. Ela disse: eu cheguei em casa e fui tomar um banho, e quando fui pegar minhas roupas, ela tinha roubado até as minhas calcinhas usadas e tinha vendido por droga, porque não é você que está com ela dentro de casa. E daí eu volto no texto e leio aqui para você. Leio de novo, diz assim: apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Daí eu olho para aquela pessoa, e daí eu olho para esse texto, e eu olho para esse texto, e olho para aquela pessoa, e eu vejo uma e a mesma coisa. É a palavra encarnada. A palavra virou carne e está habitando entre nós aqui, mas uma carne destruída e destruidora. É isso que a palavra mostra, e é isso que as pessoas estão vivendo nesses nossos dias, porque não querem voltar para o Senhor. E olha o verso 30, esse verso 30 parece que é o mais cruel que eu encontro na Bíblia, e diz assim: veja, para esse mundo, né? Para esse mundo, porque a outra parte da eternidade é pior que isso aqui. Diz assim, ó: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha e não vais comer as uvas. Você vai casar, e daqui a pouco a tua esposa vai se apaixonar pelo vizinho, e ela vai embora. Mas não é só o esposo que vai embora, não é só a esposa, mas a esposa também vai embora, porque ela se apaixona pela outra pessoa. E não tem o libertador, não tem aquele que transforma os corações. E o espírito da humildade, da verdade, não está na pessoa, que é o Espírito de Deus. E o que está na pessoa é o espírito do fingimento, o espírito da mentira, o espírito da cobiça, o espírito da traição.
O espírito da ilusão está na pessoa. Porque se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele tem outros espíritos na vida dele. E aí a pessoa casa toda feliz. E no outro dia vai ver, a esposa está nos braços da outra pessoa. Ele constrói uma casa com todas as lutas do mundo e vence a parada. E daqui um pouco, um outro está morando dentro da casa dele. O juiz vai lá e pega ele e tira da casa dele. Eu atendi um rapaz do Sereno, você conheceu o Marcelino, que tinha uma perna só. O juiz foi lá e deu meia hora para ele sacar a roupa e embarcar na cadeira de roda dele. E o oficial de justiça empurrou ele para fora, botou dentro do carro e levou ele lá para o Sereno, porque ele tinha dado um tiro na esposa dele. E ele teve meia hora para deixar a casa dele para sempre. Meia hora. Daí ele, às vezes passava lá de táxi, olhava, ele chegava lá no Sereno, doido da vida. E daí olha esse texto, e olha o seu Marcelino, que hoje já está morto também. Olhe para o seu Marcelino e olhe para esse texto e vejo uma e a mesma coisa. É o que aquele homem diz: lê com um olho a Bíblia e com o outro olho a vida. Faça isso. Faça isso. Só que quem não lê a Bíblia também não consegue ler a vida, porque é cego. Quem não lê a Bíblia também não consegue ler a Bíblia, porque é louco. Não consegue. A memória não atina para isso. Não dá certo. Ele não percebe. Ele acha que isso é tudo sacanagem dos outros. Desposar-te-ás com uma mulher e um outro homem dormirá com ela. Já pensou? Queridos, uma estatística lá daquela nossa cidade lá, da nossa cidade lá, onde nós dois moramos, né? Morava lá. Queridos, de cada 100 pessoas que vivem junto, que convivem junto, 72% não são casados, mas vivem junto. De cada 100 pessoas que são casados, só 17% consegue ficar com a esposa mais de 10 anos. Olha o tamanho do estrago. Aí você vai perguntando para as pessoas o que aconteceu na tua vida, e a pessoa não sabe explicar o que aconteceu. É uma confusão. E aí você apresenta a Bíblia para ela, e ela também não conhece a Bíblia. E daí você vê que o problema dela de fato está ali. O problema está ali. Mas eu não quero encerrar numa situação tão triste hoje à noite. Eu quero que você abra no Salmo 81. Salmo 81, o verso 11 até o verso 16. Pastor Romar, quanto tempo eu tenho ainda hoje à noite? Assim, meia hora, pode ser? Mais ou menos. O pessoal não cai de sono aqui. Eu sempre tenho medo que o pessoal pega no sono. Mas se alguém dormir, vamos fazer assim, daí não ronque muito alto, porque o companheiro do lado também quer dormir, não é verdade? Porque cada um tem o direito de dormir também, não é verdade? Então, quem dormir, combinado. O Salmo 81, verso 11, aqui olha só a palavra que Deus está falando aqui. Diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre na rocha. Deus falando com os
consigo mesmo. Deus reclamando como os pais reclamam quando os filhos desandam. Quando os pais amam os filhos e percebem que os filhos desandam, eles botam a mão na cabeça e dizem: mas o meu filho não quis escutar. A minha filha não me deu ouvido. E por isso eu fui obrigado a deixar ela na teimosia dela, seguir o seu caminho. Ela vai se machucar, ela já está errada completamente. Deus disse: o povo é teimoso, o povo não escuta. Então eu tenho que deixar eles na teimosia deles. Eles que sigam os seus próprios caminhos, sigam os seus pensamentos, faça como bem entender, vai. E daqui um pouco, quando chega lá no verso 13, aqui eu vejo de novo uma mãe na figura de Deus, uma mãe na figura de Deus. E por isso eu olho para a Bíblia e olho para as pessoas e eu vejo a Bíblia viva. A mãe chegou lá do Serene também e não tinha filha junto, mas era um problema com a filha, e por isso nasceu uma casa chamada Renascer, lá em Iporanga, né? Por isso nasceu essa casa, também por causa desses casos ali. E a mãe chegou lá e disse: senhora Laíra, eu tenho uma filha com 19 anos, ela é viciada em drogas, e ela sai, ela estava na faculdade, uma moça linda, uma moça saudável, uma moça inteligente, uma moça limpinha, uma moça educada, uma moça aciada, uma moça que tinha sonho, que tinha desejo, que queria as coisas da vida, e ela entrou nas drogas, e agora ela já trancou a faculdade, e ela desaparece muitas vezes, sexta-feira à noite, e ela só volta na segunda-feira, amanhecendo o dia. Ela disse: o meu marido já foi embora, não aguentou. O marido foi embora, não aguentou. Porque ela disse: eu saía de madrugada na cidade, e ia por dentro daqueles túneis, ia por dentro daqueles labirintos. Ela disse: senhora Laíra, o senhor não acredita o que tem de porões numa cidade. O senhor não acredita o que tem naqueles porões ali de madrugada. O senhor não acredita. O senhor não faz ideia, senhora Laíra. Eu entrava no meio de pessoas caídas, convulsionando com droga, pessoas fazendo loucura um com o outro, pessoas sangrando, pessoas brigando. Entrava e disse: eu nunca encontrei minha filha. E eu ia para casa chorando, não dormia, não comia, eu fiquei seca de magra, e a minha filha não tem jeito. E ela chega em casa às vezes de madrugada. Deus diz na sua palavra, eu parece que vejo o Senhor, parece que vejo o Senhor parar e dizer: mas então eu deixo eles ir, eu deixo eles se alimentar, eu deixo eles ir para o inferno, eles querem assim, eu não posso fazer nada. Mas daí o Senhor para um pouco, e o Senhor recupera de novo o seu amor, que é tão grande, tão grande, tão grande. E Ele diz: ah, se o meu povo escutasse, ah, se meu povo escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Volta para mim, mamãe. Volta para mim, papai. Volta para mim, filho. Volta para mim, filha. Que eu me encarrego a acertar o problema que está lá fora. Volta para mim, porque eu lido lá com o traficante. Eu lido lá com a droga. Eu lido com o efeito da droga no corpo da pessoa. Eu lido com o efeito da cachaça. Eu tenho mais poder do que a bebida. Eu tenho poder sobre aquela mulher que seduziu o marido casado. Eu tenho poder sobre a vida dela. Deus está dizendo: eu abato os inimigos. Mas Ele reclama que Ele não pode fazer isso, porque o povo não volta para Ele. Já pensou? Em vez de ser o povo que reclama, em vez de ser o povo que diz: meu Deus, por que eu não voltei para Ti? Meu Deus, por que eu andei doido? Por que eu nunca parei para ir na igreja? Por que eu não tinha tempo? Por que eu fiz tanta coisa aqui na minha casa e agora minha esposa foi embora? Em vez de bater a cabeça na parede e diz: meu Deus, o que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz com o meu dinheiro? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu pensamento? O que eu fiz com os meus olhos? Ele começa ainda a culpar outras pessoas e começa a culpar o próprio Deus. Deus diz: ah, se tu escutasse, camarada. Ah, se tu escutasse, camarada. E aí eu vejo de novo pessoas na minha vida. Eu vejo pessoas que estavam 14 anos separados, e de repente um deles se prostrou
separados, já tinham um envolvimento com outras pessoas, uma porção de vez, ou os dois. E de repente os dois encontraram o caminho de novo. Ah, se você voltasse para mim. Vou contar mais um exemplo. Tinha um rapaz lá dentro do Serene também, que era jovem ainda, mas ele era usuário de droga, gostava de beber e era ladrão. Eles são 3 defeitos assim que não é muito grave, né? Ele queria que a esposa aguentasse, mas ela não aguentou. Uma levoazinha bonita. Ela não podia aguentar, o cara estava só na mão da polícia, a polícia estava só atrás do cara. No fim ela disse para ele: olha, não posso mais contigo. Não dá mais, por favor, sai. Ela lutou uns anos, mas não deu. Disse: vai embora. Ele foi embora. Até chegar no Sereno. Quando chegou lá, ele começou a cair a ficha. E um dia chorando, ele veio falar comigo e disse: olha aí, a minha esposa é uma moça linda e ela mora perto daqui. Ele disse: ela mora perto daqui. Mas se ela escutasse o que eu escuto, se alguém falasse com ela, seu Alaí, se alguém fosse lá ler a Bíblia para ela, seu Alaí, ela ia também se converter, que nem eu estou me convertendo. Eu disse: cara, escuta isso. Se você entregar o teu coração para Jesus, Deus vai falar com ela. Ele disse: eu sei que Deus pode falar com ela, mas através de uma pessoa. Eu disse: não. Deus é tão bom que usa um Alaí miserável que me deu, um verme que me deu, inútil, e deixa eu falar com ele. Mas ele não precisa de mim. Ele pode falar no coração de você onde você estiver. Esse Deus fala. Ele não precisa, ele deixa, ele me usa, porque ele é bondoso comigo. Ele me deixa todo feliz quando ele me deixa falar por ele assim. Mas ele mesmo fala: não precisa de mim. E eu queria convencer o cara disso, vamos orar para isso. Daí um dia nós falamos: será? Daí um dia nós fomos lá falar com ela, eu fui junto. Daí ela foi explicando para mim e disse: olha, não dá. Eu já tentei muitas vezes, não dá. Daí quando nós fomos embora, ele olhou para mim e disse: é isso, senhor, eu disse para você, é que ela não vai na igreja. Ela não lê a Bíblia. Ela não escuta ninguém que fala de Jesus para ela. Ela está amargurada. Ela não acredita que Deus muda a pessoa. Diz: rapaz, acredita em Deus. Deus é poderoso. Você pode confiar que Ele encontra um jeito de falar com ela. Mais ou menos uns 2 meses depois, ela chegou com o menino pela mão, entrando no Serene, uma tardinha, e olhou para mim e disse: senhor Alaí, o senhor podia chamar o meu marido? Eu queria falar com ele no escritório. Eu chamei ele veio correndo, chegou cá, daí ela disse: olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Escuta isso. Eu estava dando banho no menino de 5 aninhos, e na hora que eu embrulhei na toalha assim, bem carinhosa assim, ele bem carinhoso, ele me abraçou assim, bastante, com muito amor, e olhou nos olhinhos assim, bem forte assim, me deu um beijo no rosto e disse: mamãe, deixa eu fazer um pedido para ti, mamãe. E daí ela disse: meu filho, você pode pedir o que você quiser, meu filho. Daí ele disse: mamãe, então você me promete uma coisa: quando o papai vem, meu pai vem na minha casa, tu não manda mais ele embora? Caiu. Ela foi lá e disse: olha, eu estava mandando um ladrão embora e não percebia que o meu filho disse para ele: meu pai. Ela não percebeu. Mas agora o menino disse para ela: mãe, você não está mandando o bandido embora. Quando você manda embora o meu pai. É o meu pai que você manda embora. E ela disse: você pode voltar para casa. Se você quiser, você pode voltar para casa. Deus está dizendo: se vocês me ouvissem, eu de pronto abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. E no final ele diz, veja, no final ele diz, eu vou encerrando por aqui: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre, e eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Esta é a palavra que eu tinha nessa noite no meu coração,
para passar para você. E eu desejo que não aconteça com ninguém aquilo que está registrado na parábola do semeador. Ali diz, o Senhor diz que uma parte da semente, uma quarta parte, caiu na beira do caminho e as aves do céu comeram a semente. E o resto ainda foi pisoteado, ainda podia vir, ainda foi pisoteado e não pôde produzir frutos. Que Deus nos abençoe. E eu espero que amanhã à noite o Senhor nos conceda a graça de poder estarmos juntos de novo. Amém? Amém. Eu queria deixar aqui de fato aí um desafio também. De repente, hoje à noite a palavra de Deus tocou a você. Talvez você percebeu que até aqui tem andado na contramão da vida, porque ainda não disse a Jesus: ó Senhor, a minha vida é tua. Porque ainda não buscou a Deus de fato de coração. Talvez, a exemplo do pai Balair, você a vida toda frequentou a tua igreja, esteve aí, até não falta nem culto, mas ainda não tomou aquela decisão de dizer: Senhor, a minha vida é tua. E hoje à noite, também amanhã e depois da manhã, Deus está dando essa oportunidade para ti. Se alguém gostaria de falar com ela aí, tanto hoje à noite, ou então amanhã, né? Eu quero dizer sim, ele está à disposição, ele pode estar conversando contigo. Também, se você gostaria de falar com o colega José, comigo, ou com alguma outra pessoa de liderança, a gente está à disposição para te ajudar. Agora, não deixe passar a oportunidade que Deus está dando a ti. Não deixe a oportunidade passar. Se Deus disse: olha, tem algo que precisa ser corrigido, buscado, faça. Lembra que Deus te ama. E Ele é aquele pai da parábola do filho pródigo que está te aguardando com os braços abertos e está disposto a te receber de volta a qualquer hora. Eu sempre digo assim que vale a pena, de fato, viver uma vida ao lado de Jesus. Nós te agradecemos muito e nessa noite nós podemos estar nesse lugar. Senhor, Tu colocastes o espelho na minha própria vida. Senhor, eu vejo, olhando a história da minha vida, eu vejo, Senhor, a causa daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sofri, daquilo que eu causei também para outras pessoas. E Senhor, mas pela Tua infinita graça, Tu me destes, Senhor, por misericórdia, a chance de poder cair em si, de receber a luz da vida, de reconhecer a verdade sobre a minha própria sorte, a minha triste escolha que eu fiz um dia na minha vida, e me destes uma segunda chance de fazer uma segunda escolha. E eu te adoro por isso, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor, que meu pai também teve essa chance, que minha mãe também teve essa chance, que minha esposa teve essa chance, que meus filhos tiveram essa chance, meu Pai. Eu te adoro em nome de Jesus, que também nesta noite, cada pessoa que o Senhor concedeu a graça de estar aqui, também está tendo esta chance, Pai. As pessoas que já tomaram a decisão, Pai, mas que de repente estão enfraquecidas, de repente estão entristecidas por causa de algum fracasso que tiveram. Nós queremos nessa noite orar por elas, Senhor. De repente ficar inimizada com a pessoa, de repente o coração desviou novamente para o pecado e não está encontrando o caminho de volta, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que a Tua misericordiosa graça alcance essa pessoa e possa nessa noite vir ao encontro dela e fazer que ela possa retomar o caminho estreito, o caminho da vida. Nós pedimos em nome de Jesus. E pedimos, Pai, por aquelas pessoas que nunca perceberam assim com essa clareza, nunca perceberam a causa de suas misérias e sempre apontaram
a culpa para os outros, Senhor, mas nessa noite descobriram a verdade. Jesus manifestou a sua graça para eles, Senhor, nessa noite, e nós queremos pedir por essas pessoas nessa noite, Pai, tá? Que ela não vai embora daqui sem ter recebido o toque do Teu Espírito Santo, não só para iluminar, não só para clarear, não só para descobrir, não só para ensinar, mas também para transformar, Senhor, para libertar, Senhor. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Esteja fazendo neste momento aqui nosso meio, Pai, esteja fazendo milagres na vida das pessoas. E quero também, Senhor, lembrar das pessoas que por alguma razão não conseguiram viver o seu matrimônio e se separaram, Pai, e já estão com outra pessoa, já têm filhos com outra pessoa, ainda não tem. Meu Deus amado, vem com a Tua misericórdia e conceda a graça para todas essas pessoas nessa noite. Manifesta o Teu amor misericordioso e salvador, assim como foi na minha vida também, Pai, e conceda a libertação para as pessoas, conceda poder voltar, Senhor, para Ti, conceda poder endireitar os caminhos da sua caminhada, da sua vida. Nós imploramos, Pai, em nome do Salvador, nós rogamos. Amém. 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 Nós finalizamos agora, então, cantando o hino As Minhas Mãos Estão Cheias.